cardíaco. O irmão saiu de lá desolada, segurando o choro para não mostrar fraqueza para ninguém. Mas quando entrei no carro, comecei a chorar. Senhor, tu não disseste, Senhor, que tu ia me dar de novo, Senhor, de novo. O Senhor falou na frente de tanta gente, eu acreditei. Também não acredito mais em profeta. A rebeldia quis entrar. Não acredito mais no negócio desses profetas, não. Irmão, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Tô no nervoso, que eu sou as pernas tão bamba, viu? Mas nós vamos falar algo de Jesus aqui. Tô até me estranhando. Mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o pastor Adelmir, nosso pastor, nos concedeu nessa noite de poder partilhar uma palavra de edificação e enxertado nessa palavra o que o Senhor fez, né, na nossa vida, não porque nós merecemos, mas pela sua graça, pelo seu favor, né, que foi um milagre que vocês acompanharam junto comigo para a glória de Deus. Enquanto você abre Jeremias no capítulo 29, no versículo 10 e 11, só como gancho mesmo, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero desde já louvar a Deus pela oportunidade, louvar a Deus também pela vida da minha mãe que ainda está aqui, já está indo embora. E meu Deus, minha cozinheira vai embora, meu Deus. Mas enfim, muito obrigado, mãe, por todo apoio e por todo carinho aí por nós. A Adriana também, que está nos ajudando ali com a nenê. A Kênia, que eu já preparei ela para ser a Joquebede, se a nenê chorar, amamentar, me ajuda. Deus abençoe vocês e fico grato por estar nos auxiliando nessa noite, em nome de Jesus. Quantos encontraram Jeremias 29? Amém? Versículo 10 e 11 na tradução NVI, que diz assim no versículo 10: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Versículo 11: Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu, o Senhor, os ouvirei. Amém? Essa palavra é muito forte, né? O Senhor levanta o profeta Jeremias, como nós conhecemos como profeta chorão. Por quê? Porque foi um homem que lamentou muito, que chorou muito, para levar uma mensagem de contrição, quebrantamento e arrependimento ao povo de Deus, para que eles se voltassem para o Senhor. Interessante nesse capítulo 29, que o contexto é sobre o exílio do povo de Israel para a Babilônia. No versículo 4 desse mesmo capítulo, o próprio Senhor deixa claro que foi Ele que deportou os judeus para a Babilônia. Mas uma coisa que eu acho interessante é que os judeus vivenciaram um exílio que seria até longo, 70 anos, mas que não seria permanente nem eterno. Seria um processo, seria um tempo, seria um forjar de Deus para atrair o coração do seu povo de volta à obediência aos princípios e aos preceitos do seu Senhor. Então, a partir dessa palavra, eu posso compreender melhor sobre o tempo de Deus e sobre os planos de Deus. Porque enquanto a gente está vivendo na trajetória da vida, a gente não para raciocinar nem entender por que que eu e você enfrentamos no decorrer da nossa história alguns percalços, algumas intempéries, algumas dificuldades, algumas percas, algumas desilusões, decepções. Mas tudo isso o Senhor nos ensina como princípio aqui em Jeremias 29, que há um tempo de Deus. Ele não quer causar danos ao seu povo, mas o que Deus já permitiu eu e você vivenciarmos até aqui, entre essa palavra nós podemos entender: não se preocupe, eu tenho um futuro de paz, uma esperança para renovar dentro de você. O que eu acho interessante é que no versículo 4 ele fala que deportou o povo, e no demais versículos ele vai dizer claramente, através dessa carta que Jeremias vai ler ao povo de Deus no cativeiro, e ele vai dizer assim, ó: continuem semeando o mesmo cativo, mesmo em sofrimento, continuem se casando, plantando, continuem vivendo. O que eu posso aprender aqui? Que apesar das coisas difíceis que a gente vive, os desafios da vida, Deus está dizendo para a gente aprender a confiar nele.
A gente viver em superação, em diligência, mas não desistir, não olhar para trás, mas permanecer firmes e inabaláveis, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador, que é o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor está dizendo: eu tenho tempo, mas também eu tenho plano. Eu quero renovar a esperança de vocês, e no meio do sofrimento eu quero que vocês continuem vivendo, continuem plantando, continuem me adorando, continuem congregando, continuem ofertando, continuem me louvando, continuem fazendo culto na sua casa. O filho está desviado, a filha está afastada, a vida financeira está instável, a vida emocional do casamento não está como você queria, está vivenciando uma perca, mas o Senhor está dizendo: no dia de caos, continue fiel a mim, olhando para mim, não desvie a sua atenção de mim, mas persevere até o fim, porque a promessa é essa: aqueles que perseverarem até o fim, este será salvo desse mundo, para a honra e glória do Senhor. Então, com essa palavra introdutória, eu queria trazer o testemunho, e eu quero deixar bem claro que tem um detalhe que eu vou falar, que eu não vou falar em nenhum outro lugar. Eu só vou compartilhar com vocês, porque a Monte Tabu é minha família. Mas sou besta para chorar. Quando eu vinha 14 anos atrás, sem nenhum parente, vocês me acolheram. Então eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. Eu sei que eu sou um pouco ausente com meu esposo, né? Temos que criar vergonha e congregar mais. Mas eu quero dizer que eu tenho um respeito, uma estima, um carinho muito grande por essa congregação. Então o que eu vou falar aqui, eu vou falar só para vocês, eu não vou falar em outro lugar. Amém? Queridos, eu coloquei alguns pontos aqui para você entender que o que Deus fez na minha vida, o plano dele, mesmo depois de sofrimentos, mesmo depois de caos, como o povo de Israel estava vivendo, mas o Senhor tinha um plano no futuro, que eu não sabia quanto tempo iria durar esse plano para se concretizar, mas no tempo dele, segundo a sua soberana vontade, ele se concretizou. Eu acho interessante a gente também poder lembrar aqui sobre essa soberania da vontade de Deus, que a gente não entende, não adianta. Lá em Isaías, no capítulo 55, o Senhor mesmo vai declarar através do profeta: os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Lá em Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai fazer um cântico ao Senhor nesse capítulo, e ele vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Em outras traduções, quem poderá sondar, discernir a mente do nosso Deus? Lá em Provérbios, no capítulo 16, você lembra o próprio sábio Salomão dizendo: o homem, ele maquina, ele planeja muita coisa no seu coração, mas é Deus quem vai determinar o seu caminho e todos os seus passos. Então Deus está no total controle da nossa vida, Ele está no total controle das nossas decisões e emoções. E eu, Nayá, por um tempo pensei que não era bem assim, mas hoje na prática eu posso compreender que de fato, como Paulo esclarece em Romanos 12, a sua vontade é sim boa, irmãos, é perfeita e é agradável. A vontade soberana de Deus é melhor do que a minha e a sua vontade, e o tempo de Deus também é melhor do que o teu tempo e a tua ansiedade. Vamos aprender a descansar no Senhor. É isso que Deus tem me ensinado nesse tempo. Então, de forma sucinta, eu coloquei só alguns pontos, mas de forma sucinta, para você entender. Eu tive o Israel em 2009, e depois dele eu te confesso que eu não queria, não pensava em ter filhos. Mas passaram-se os anos, e eu fui fazer faculdade. Depois que eu terminei, agora vamos tentar ter um filho, como se eu governasse a minha vontade, né? E aí em 2015 foi quando eu sofri a primeira perca. Aí em 2016 eu sofri a segunda perca. 2017 a terceira perca. 2018 a quarta perca. 2019 eu não engravidei. 2020, ano passado, ano retrasado, a quinta perca. Só que em todas essas percas, há algo que o Senhor tirou de mim, mas Ele substituiu e colocou algo dele. O Senhor me ensinou e amadureceu muitas coisas na minha trajetória de fé com Ele. E eu já falei sobre isso aqui, não vou falar mais do que Deus fez através na questão da minha filha, da Ana. E o Senhor começou a levantar de 2017, 2018 para cá, muitos profetas e irmãos. Nayá, eu sonhei contigo tendo uma menina. Nayá, eu sonhei contigo tendo uma filha. Sonhei contigo grávida.
E eu ficava na minha mente: ô Jesus, não me ilude não, Jesus, não me ilude não. Mas eu ficava ali ouvindo, mas eu guardava no meu coração. Talvez muitas pessoas que estão de fora não entendem o coração de esperança que uma mãe tem. Porque era para mim ter desistido, né? 5 percas seguidas. Mas eu não sei te explicar, havia um pouquinho de esperança, como o Senhor disse através de Jeremias: eu que vou dar essa esperança, é Deus que dá. Porque se for depender de circunstâncias favoráveis, nem sempre elas serão positivas para nós. Mas o Senhor é que implanta uma sementinha de esperança. Eu ouvi muitas palavras, irmãs, que poderiam me colocar aprisionada dentro de um cativeiro como o povo de Israel. Mas o Senhor foi levantando pessoas, como levantou Jeremias para o seu povo, para renovar a esperança e dizer: calma, tem um futuro. Não se apega no hoje, não se apega na dor e no sofrimento de agora, Nayá, se apega na manhã. E quando eu pensava em desistir, ele levantava alguém, levantava um profeta, uma cidade que eu ia pregar, que nem me conhecia, e falava: tu vai ter uma menina, eu te vejo grávida. E assim o Senhor foi alimentando essa esperança no meu coração. De forma bem sintetizada, em 2020, no começo da pandemia, foi 2020, né? Foi no início, né? 2020, nós fizemos um acampamento. Não sei quem da congregação participou do Equibalo. Tem alguém daqui que estava lá? Kélcia, é testemunha do que eu vou falar. Tinha alguns jovens lá. Nessa manhã o Senhor, na noite, aliás, no sábado, Deus usou o pastor Giovanni, aquele que ministrou aqui. Teve até uns batismos com o Espírito Santo aqui de Araguaína. E ele começou a ser usado pelo Senhor e dizer assim: olha, ele não sabia da minha vida, eu não conhecia o pastor Giovanni, meu esposo conhecia, mas eu não. Ele não sabia da minha história. Mas o Senhor usou ele, levantou e ele disse assim: eu não sei qual é o desejo do teu coração sobre outro filho, mas o Senhor manda te dizer que o Senhor vai te dar uma filha, porque esse é o desejo do teu coração. Tem uma menina e o Senhor vai te dar, e ela vai ser usada nas mãos do Senhor nessa terra. E ele ainda disse assim: e vai ser uma confirmação do ministério do Clebson. Eu não entendi, eu esqueci a profecia. Com 2 meses depois, pandemia, né, meu irmão? Só dentro de casa, engravidei. Em 2020, quando eu engravidei, eu fiquei com uma fé tão grande, irmãos, como nunca. Uma esperança que eu me agarrei tão grande. Agora vai. Passou um mês, aquele medo: ai meu Deus, não vai. Agora passou um mês, vencemos. 2 meses, 3, nunca tinha ido tão longe. 4 meses de gestação. Então eu tive, não lembro se eu cheguei a ter um sangramento. Sei que de repente eu fui fazer uma ultrassom de rotina e o doutor disse: não tem mais batimento cardíaco. O irmão, saí de lá desolada, segurando o choro para não mostrar fraqueza para ninguém. Mas quando entrei no carro, comecei a chorar. Senhor, tu não disseste, Senhor, que tu ia me dar de novo, Senhor, de novo. O Senhor falou na frente de tanta gente, eu acreditei. Também não acredito mais em profeta. A rebeldia quis entrar. Não acredito mais no negócio desses profetas, não. Tadinho do irmão Giovanni. E aí, não foi só ele, entre outros, né? Passou o tempo, perdi. Mas nessa perca algo diferente aconteceu. Porque quando ele falou que não tinha mais batimento, veio aí uma fé do Clebson Bandeira na minha vida. E já era de tarde, eu falei: eu vou entrar para dentro do quarto, ninguém bate, ninguém me incomoda. Eu fiquei dentro do quarto e eu fiquei orando até de noite, irmãos, pedindo para Deus ressuscitar, porque eu iria fazer o ultrassom no domingo na segunda-feira de manhã. Isso foi acho que uma sexta, e na segunda eu ia fazer o ultrassom. Mas naquele dia eu comecei a orar e dizer: Senhor, tu podes. A tua palavra diz, a tua palavra que diz: se creres verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá. E eu sozinha ali, com o rosto no pó, orando, que eu dormi. No que eu dormi, eu tive um sonho. E nesse sonho, irmãos, eu entendo que foi uma direção de Deus. Que desde esse dia, eu falo disso, eu não sinto mais dor. Eu não sinto mais sentimento de cobrança, porque eu tive sentimento para com Deus, não vou mentir para os irmãos. Mas nesse dia que eu tive um sonho, que eu comecei a orar, eu sonhei que eu estava numa mansão muito bonita, muito linda, e tinha um jardineiro, tipo aquelas governantas que cuidam das mansões, dos ricão aí. E aí esse homem era tipo um responsável por esse lugar. O jardim, irmão, era coisa linda. E tinha um sofá dentro dessa mansão muito chique, igual o sofá do pastor aqui. Do pastor Jessé. Aquele sofazão chique mesmo. E aí ele foi e ele começou a chama as crianças. Irmãos, veio 4 crianças.
Eu estava com um morto, a quinta. Aí sentou um menininho, outro menininho, uma menininha, que eu já perdi uma menina, e outro menininho. E não, ele não falava, mas ali eu entendia que aquelas 4 crianças eram meus filhos. E eu entendia que ali era o céu. E na hora que eu vi aquilo, ele fala, aí vinha uma outra pessoa com um caixãozinho e com um menininho, porque quando eu perdi, não deu para ver o sexo, eu não sabia que era um menino. Quando nasceu do aborto, foi que eu vi que era um menino, mas no sonho, Deus mostrou que era um menino essa perca. E veio um menininho muito parecido com Israel no caixãozinho. E quando ele chegava e se aproximava, eu olhava, meu Deus, mas parece com Israel, é tão lindo. Aí eu entendia que era o filho que estava no meu ventre, isso no sonho. Ele falava assim, calma, pegava no meu ombro, calma, Nayá. Logo ele vai se juntar com essas outras crianças aqui. Elas estão bem, descansa. E eu acordei. E naquele dia, eu fiz um voto com Deus. E eu disse, Senhor, chega. Eu, Nayá, não quero mais tentar e passar por essa frustração. Mas tu colocaste uma esperança que nem eu entendo porque que eu persevero nisso. Mas Senhor, se essa esperança que eu tenho é porque tu ainda tem um projeto de me dar outro filho, eu te peço, me dá uma filha mulher. E se tu me deres, Senhor, se o Senhor me deres uma filha mulher, eu te devolvo uma missionária. Senhor, eu vou criar ela diferente. Israel não veio hoje, é bom que eu posso falar dele. Eu falei desse jeito na oração. Eu falei, Senhor, eu criei o Israel com muito entretenimento. Ela vai ser diferente. Ela vai ser seletiva, a vida dela, o que ela vai fazer. Eu ainda falei desse jeito, se eu nem negócio de fotinha para loja, não, vai ser tudo diferente. Vai ser uma menina para o reino, inclinada para o reino. Senhor, eu quero, Pai querido, que ela seja uma missionária no teu reino. E eu me comprometo, Pai, a colocar ela, a levar ela desde criança. Eu falei desse jeito, lá naquela em Gaspar, naquela escola de meninas missionárias. Senhor, eu não como cobra, eu não como jacaré, eu não como cabeça de macaco. Eu não vou mentir, eu não como. Meu psicológico não deixa mais eu comer. Não sei se você come turu, né, gongozinho de coco. Eu vou mentir para você, eu não como. Mas eu orei desse jeito, Senhor, eu não como não, mas eu vou levar essa criança desde pequena para acostumar, desde pequena. Aí ela comeu o que for preciso para não ter frescura. E para ela crescer e servir teu reino sem dificuldade. Agora, Senhor, o coração do homem eu não posso inclinar. Eu vou fazer minha parte, mas que o Senhor volte o coração dela para ti. E tem mais uma coisa, Senhor. Se o Senhor me deres essa menina, Pai, quando ela tiver 1 ano de idade, eu vou fazer um culto lá na minha casa, no aniversário dela, e chamar de esquina a esquina todos os meus vizinhos, e eu vou falar do Senhor para essas pessoas. E tem mais uma coisa. Se o Senhor me der uma menina, Pai querido, me confiar a vida dela, Senhor, e me ajudar a criar ela nos teus caminhos para a obra missionária, eu te peço também que o Senhor venha colocar dentro dela, Pai, a chama, a ousadia e a coragem que tu deste para o meu esposo. O Clebson não está deixando sucessor e nem um legado de sucessor no sentido de um preparo, como Moisés fez com Josué. Mas, Senhor, que tu possa, Pai querido, que o Senhor deu para o Clebson, fazer que a Ana dê continuidade debaixo da tua unção. E aí eu não lembrava da profecia do pastor Giovanni, que ele disse depois, eu fui saber esses dias que eu fui lembrar, que ele falou justamente isso, que seria uma confirmação do ministério do pastor Clebson Bandeira. Então olha os mistérios de Deus. E para mim já concluir, quando eu engravidei eu falei, Clebson, eu não vou postar nada, eu não vou falar nada para ninguém. Poucas pessoas sabiam, quem me via se espantava. Oxe, faz tempo que eu não te vejo, até com bucho. Pois é, não contei até vocês, pouca gente sabia. Mas quando eu fiz isso, foi uma orientação de Deus ficar mais na minha mesmo. Passando-se um tempo já, então quando eu descobri da gravidez, pulei isso aqui que eu já tenho 2 pontos, eu vou já orar. Quando passou esse tempo da gravidez, eu pulei uma parte. Quando eu fiquei sabendo, olha o mistério, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, estava tendo uma conferência com o pastor Jabes de Alencar, lá na Jerusalém à tarde. Não sei se vocês lembram, alguém foi daqui. Nesse dia eu descobri que eu estava grávida. Eu tinha acabado de perder um bebê. Tinha nem 1 ano. Quando eu engravidei em 2021 já, que eu fiquei sabendo que eu peguei ali o teste, eu mostrei para minha esposa e comecei a chorar. Olha a fé da mulher. Meu Deus, de novo vou perder. Olha, depois de 2020 ter pedido, ter orado, né? Pedi, fiz um voto com o Senhor.
Mas aí eu comecei a chorar. O Clebson: não, meu amor, agora vai. Aquele jeito do Clebson, né? Agora vai em nome de Jesus. Meu amor, já foi 5 vezes. Mas agora você tem um homem de Deus nessa casa. Eu não sou menino do buchão, não. Eu sou profeta. E eu estou dizendo que agora vai, em nome do Senhor Jesus. Sai, Satanás. Aí fez aquela jeito dele lá. Aí eu sem acreditar, sem esperança. Bora lá para a conferência. Aí eu vou: não tem nem cabeça para ir para a conferência. Você vai, que você não se governa. Você não anda por sentimento. Nós vamos juntos. E aí nós fomos juntos. Eu, ele e o Israel. Eu fui toda de chinela, desarrumada, estava sem vontade de ir. Eu estava desolada, irmão, pensando que ia perder de novo. Quando eu sento na cadeira, passa uns 20 minutos, o Clebson sobe na escada, que eu fiquei na galeria, e faz assim para mim, ó. Eu já fui zangada. Mulher sabe, né, quando briga com o marido. E eu já fui zangada. Ai, meu Deus, o Clebson vai me chamar para ficar lá na frente. Eu estou toda desarrumada. Aí na hora que ele chegou: vem cá. Aí virou para o irmão do lado, presbítero Josimar da Alto Refúgio, e falou bem assim: fala para ela o que o senhor acabou de me falar quando eu cheguei na igreja. Eu não vou falar não, o senhor que vai falar. E ele, não entendendo nada, ele falou assim: tu lembra que 4 anos atrás eu coloquei a mão na tua barriga na Alto Refúgio quando tu pregou e eu orei por ti? Lembro vagamente, irmão. Pois é, eu orei, mas chegou o tempo da promessa se cumprir. O Senhor vai te dar uma menina, ela vai ser uma missionária na obra de Deus. E dessa vez, assim te diz o Senhor, vai segurar. Eu já vejo ela formada para a honra e glória de Deus. Não tema, que o Senhor já te deu. Eu já vejo ela perfeita nos teus braços, assim diz o Senhor. Aí de novo, a mulher incrédula: meu Deus, não me ilude não, Jesus, não me ilude não. Eu comecei a chorar, irmão, não prestei nem atenção no que o pastor Jabes pregou. Eu chorei a mensagem todinha, mas aqui orando: Senhor, faz isso mesmo, Senhor. Senhor, não me deixa ser iludida de novo, Senhor, faz isso. E foi quando eu decidi esconder a gravidez. Passou os meses, eu vou no 8º mês, na minha penúltima consulta, a médica diz: Nayá, nós vamos ter que tirar com 37 semanas. Tem uns médicos que conhecem a tua situação, e o Senhor diz, aliás, Senhor não, ó, disse assim: já tem que tirar, é melhor tirar logo, já teve muita perca, é bom a gente tirar. Aí me angustiou, que eu queria ter normal, não sabia nem se eu podia, mas eu preferiria pela recuperação. E naquele momento, irmãos, eu fiquei angustiada. Aí eu lembrei de uma profecia de 2 meses antes, da pregadora Mariana, que eu já trouxe aqui, que é usada pelo Senhor, e disse assim: Nayá, assim te diz o Senhor, 2 meses antes disso, eu não estava lembrando. Deus orientando em tudo, irmão, em tudo, regendo em tudo. E aí falou assim: o Senhor manda te dizer que essa criança vai nascer antes das 40 semanas. Não é para tu temer. Confia, porque Deus vai te dar um livramento. É um livramento que o Senhor está trazendo na tua vida e dessa criança. E eu não lembrava, e comecei a me angustiar. E o Clebson: não, vamos orar para virar. Mas a menina não virou. Mas nós vamos orar, meu amor, mas tem a vontade dele, meu amor. A menina não vira mais não, a doutora falou. Que já está com esse tanto de quilo, está desse jeito. Meu outro ainda é bicorno, ainda tem isso. E aí ele pegou insistindo, eu fiquei sem paz. Aí o Senhor me lembrou, estava na cozinha, e o Senhor me lembrou a profecia da Mariana. Eu fui ouvir usar de novo, eu disse, liguei para a doutora: nós vamos fazer semana que vem. O Senhor, eu evangelizava muito ela, né? Eu e o Clebson. Aí eu falei: o Senhor disse, lembra que eu lhe falei? Eu não lembrava, mas o Senhor disse que é antes, então vamos ter antes. Depois de 20 dias que eu fui tirar os pontos, ela me contou que eu tive uma situação chamada creta, que é quando o útero fecha, atrofia, parece, e a placenta vai para dentro da hemorragia e morre mesmo a mãe se não tirar o útero. E naquele momento que ela falou, lembrei: olha o Senhor regendo, olha o livramento que o Senhor disse que traria. E o Senhor fez isso pela misericórdia dele. E no 8º mês também, eu fui pregar em São Geraldo do Araguaia. Tudo Deus confirmando, irmão, me animando, me dando esperança. Mesmo eu sem fé, mesmo eu morrendo de medo de perder de novo. E o Senhor levantou a presidente do ciclo de oração, que nem conhecia a minha história, no interiorzinho de São Geraldo do Araguaia. E ela pegou a mão na minha barriga, eu estava com uns 4 meses só. E acho que eram uns 4, 5, 6 meses, que 6 meses. Ela virou e falou assim: assim te diz o Senhor, irmã missionária Nayá, tu vai ter o prazer de cuidar. O Senhor te diz que tu vai ter o prazer de trocar. O Senhor diz que tu vai ter o prazer de criar. O Senhor disse que para tu não temer, porque Ele vai te dar essa criança. Ela só esqueceu de falar que eu também nem ia dormir de madrugada, irmão, que tem 2 meses que eu não durmo. Mas glória a Deus, não vou reclamar de nada não. O fato é, quando o Senhor fez tudo isso que eu falei para vocês, que eu estou resumindo, o resumo dos resumos aqui, foi quando aconteceu o mais extraordinário, que é o último ponto. Aquele profeta que eu vi na Jerusalém, quando eu descobri que estava grávida, eu só vi ele 3 vezes. Nesse dia, no último período que eu já ia tirar a nenê,
lá naquela reunião de pastores no Tempo Central, a última reunião, quando eu vi, eu me arrepiei todinha, que eu só vi ele no começo e no final. Aí ele veio com aquele jeito dele, que ele dá assim, medo, assim, quando ele é bem assim, sério, né? Aí ele chegou assim, pegou na minha mão: lembra de mim? Lembro, como é que eu não vou lembrar? Pois o Senhor disse, né? E vai nascer. Aí eu, em nome do Senhor Jesus, mas ainda estava com medo. Em nome do Senhor Jesus, já estava no 8º mês. Aí nasceu a Ana. Aí quando nasceu a Ana, depois de 28 dias, ela teve uma infecção, uma sepse tardia. Pouca gente sabe disso. Eu fiquei mais ou menos acho que 14 dias, eu acho, no hospital, 13 dias no hospital, internada, com ela sendo medicada por antibiótico. E na hora que a gente estava lá, um dia antes de eu sair, quem que aparece no hospital, irmão? O profeta. Chegou lá e falou assim: irmã Naya, quando eu abri a porta, eu estava sozinho nesse dia. Quando eu abri a porta, meu Deus, o que é que o senhor veio fazer aqui? Pelo amor de Deus, já estou com medo. Aí ele chegou assim: eita, irmã Naya, deixa eu ver a benção. Eita, mas esse Deus é fiel, né? Esse Deus é fiel. Eu peguei, ele é fiel. Ele é fiel mesmo quando a gente duvida, mas ele permanece fiel. E ali ele sentou no sofazinho: eu só vim te dar um recado. Quando tu sair daqui, porque amanhã tu vai receber alta. E eu recebi alta no outro dia. Tu vai para tua casa e tu vai marcar um sábado, porque eu viajo a semana inteira, e tu vai reunir os teus filhos, a tua sogra, o teu marido, mais ninguém, na tua casa, porque o Senhor tem um recado para entregar. Isso que eu vou falar, só vou falar aqui, não vou falar isso aqui mais para ninguém. E ele falou assim: eu vou trazer um recado do Senhor sobre a vida do Israel e sobre a vida da Ana. E até a Ana eu sonhei, o profeta se levantou falando do nome, e o voto que eu fiz foi por causa do que Ana fez com Samuel, a entrega. Por isso também coloquei o nome de Ana. Para terminar o testemunho, nesse momento que ele disse isso, que eu saí no outro dia, isso foi uma terça, no sábado eu marquei para ele lá em casa. Aí vem o mistério. Ele não sabia do voto que eu fiz em secreto, só eu e Deus sabia. A única pessoa que eu contei ainda foi ali a Adriana, né? E a Iracilda, numa chácara que a gente estava ali do pastor Givanildo, e eu compartilhei com ela, mas ninguém sabia desses detalhes. Irmão, aqui vem um mistério. Na hora que ele chegou lá em casa, ele pegou Israel e ele falou assim: vocês pensam que o Israel tem ministério na igreja e tal? E começou a falar: mas vai ser tudo diferente como vocês estão pensando. Com Israel vai ser diferente. O Senhor vai prosperar essa criança. O Senhor vai abençoar, e tu, Israel, vai ser um semeador no reino de Deus. E começou a falar tanta coisa linda. E ele estava precisando de um renovo, meu irmão, faz tempo, adolescência. E ele começou a chorar ali e receber do Senhor aquela palavra. Quando foi depois, ele não sabia do voto que eu fiz das missões. Ele chegou e disse assim: a Ana, está aqui o país que o Senhor está dizendo que ela vai. Aí mostrou o país da África, a nação da África, esse continente, mostrou pra gente, aquelas crianças dançando, um vídeo que está rodando. É para esse lugar que o Senhor chama essa criança. Essa criança é para vocês esconderem. Orem sobre essa criança. O Senhor tem um chamado sobre ela. E o Senhor me trouxe aqui para ungir essa criança. Aí ele pegou o óleo, irmãos, foi muito forte. Pegou os 2 pezinhos dela e ungiu. E começou a orar. O Senhor está dizendo que Ele vai levar essa criança às nações, e que Ele vai usar ela na obra missionária. E tudo aquilo que eu orei naquele dia, eu entendi. O Senhor escutou a minha oração, irmãos, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Eu não estou falando aqui porque eu sou merecedora de alguma coisa. Pelo contrário, há uma responsabilidade muito grande agora sobre a minha vida. E eu peço oração a vocês, os meus irmãos da minha congregação, para redobrarem as orações pela minha família. E que o Senhor me dê sabedoria, entendimento e perseverança para criar essa criança nos caminhos do Senhor. E para que o Senhor incline o seu coração todos os dias da sua vida em cumprir a sua vontade, para a honra e para a glória do seu nome. Esse é o testemunho. Isso foi o que Deus fez comigo. Porque lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele diz: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vou ouvir a vocês.
Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza.